Boa tarde, prazer. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa aqui compartilhar um pouco da experiência dessa bela instituição da qual eu faço parte e que ela possa, né, que o que a gente vem fazendo possa contribuir para o trabalho de cada um aqui na área. Bom, vamos lá, né? O AC Camargo Cancer Center é uma instituição que tem 64 anos já e cuja a história dela coincide com a história do tratamento do câncer no Brasil. Ela foi pioneira e seus visionários nos diferentes períodos da instituição conseguiram, né, não só construir um belo trabalho, que é o que eu tenho o privilégio de ver e ajudar a partir de agora, mas, ao mesmo tempo, lideraram, né, melhorias, transformações, ajuda, conhecimento para todo o país, né? Então, 34, esse grupo se reúne, né? Era um grupo de médicos, né? que tinham interesse de desenvolver e trabalhar com a especialidade do câncer. Eles se reúnem, buscam verbas e fundam o primeiro hospital em 1953. E, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação muito grande de, já nesse primeiro passo, formar pessoas, né? Não só porque precisariam de profissionais, né? Então, inicia a primeira residência médica oncológica do país, mas também enfermeiras, né? Que eram da Cruz Vermelha, que estavam no Brasil, voltando para a Europa após a guerra, né? Eles também convencem o grupo de enfermeiras e fundam um hospital com a enfermagem da Cruz Vermelha, né? Então, começa aqui uma bela história, né, de muito conhecimento, de muito trabalho, de muitas superações. Já na década de 60, a primeira oncologia pediátrica, depois a primeira técnica inovadora de cirurgia reduzida, né, que antes dessa década, desse advento, as mulheres que passavam por uma cirurgia de uma mastectomia, né, elas eram radicais, né, elas eram mutiladoras, e a partir daí começam a ter as técnicas menos invasivas. Na década de 80, dá-se um outro salto na instituição, que é a vinda do Instituto Ludwig para o Brasil. É a primeira unidade dela no hemisfério sul. É um investidor suíço que montou essa fundação, que tem sede em vários países, né? Então, nesse momento, o Dr. Brentani, professor Brentani, que era professor titular da cadeira de oncologia da USP, se junta ao AC Camargo para liderar o Instituto Ludwig, que é um instituto muito renomado na área de pesquisa básica, e aí se instaura a pesquisa básica no AC Camargo. A partir daí, essa influência foi muito importante, né? Por quê? Porque a instituição passa a participar do que estava acontecendo neste ambiente no mundo inteiro, né? Então, a primeira sequenciamento de genes, o Brasil começa com o sequenciamento da Xilela. Talvez alguns conheçam melhor essa história do que eu. Então, o AC Camargo, os pesquisadores do Ludwig aprendem, né, a como sequenciar genes, e aí depois usam esse conhecimento para sequenciamento do genoma humano, que acontece aqui no finalzinho da década de 90. E aí se sucede uma série de descobertas e outras inovações que a instituição participou. Ensaios clínicos em 2006, depois a parceria com a MD Anderson. Existem, né, o conceito Cancer Center, eu vou explicar um pouquinho adiante, né, são poucas instituições no mundo que já adotaram essa forma, né, de tratar o câncer, que é uma forma mais integrada do que hoje nós temos no tratamento no mundo inteiro. Então, são poucas instituições, não chegam a 100, mas as instituições que participam dessa forma, estão aprendendo a tratar dessa forma, acreditam, né, e o AC Camargo acredita que essa é uma forma muito mais eficiente e eficaz de praticar a oncologia. Então, passa essa parceria, que ela é fundamental, né, porque ela começa também a inspirar a instituição no modelo operacional, que eu vou falar um pouquinho adiante. Depois vem as certificações, inauguração, né? O AC Camargo tem 4 torres hospitalares, e a vocação dele foi sempre, desde o início, muito voltada para a cirurgia, e ele vai se expandindo para outras técnicas, né? E exercitando isso em larga escala. Então, as unidades remotas, elas são muito importantes na forma como se distribui esse serviço, né? Que o paciente possa fazer parte do seu tratamento, principalmente quando ele é ambulatorial, mais próximo da sua casa. A inauguração do centro de pesquisa, a torre de pesquisa, são 5.000 metros. Hoje a gente tem por volta de 150
pessoas dedicadas à pesquisa básica, entre cientistas, pesquisadores e pessoas técnicos, né, que apoiam. A unidade Tamandaré, né, uma das 4 torres, né, inicia em 2012, o início do programa de robótica, a certificação canadense, a escola de patologia, a inauguração da unidade Morumbi. E aí, claro, estamos aqui numa jornada de construção e de consolidação do modelo Cancer Center. O propósito é uma instituição que se dedica 100% à oncologia, ao ensino, à pesquisa e à assistência da oncologia. Esses são os valores da instituição. Atualmente, então, nós temos essa configuração física, né? Existem 4 torres que nós chamamos de Complexo Antônio Prudente e Tamandaré, que perfazem 480 leitos, é o maior serviço privado de tratamento do câncer que nós temos no país. Temos unidade administrativa, algumas unidades remotas, e aqui vem grande parte da expansão nos próximos anos, né, com unidades ambulatoriais e remotas, Santo André e Morumbi, e o Centro Internacional de Pesquisa. Bom, Cancer Center. Começa aqui, acho que o que eu gostaria de compartilhar com todos aqui, né? O Cancer Center, a diferença de uma instituição que trata o câncer e tem um portfólio grande de soluções, tecnologias e formas, né, de atender esse paciente que necessita um atendimento multidisciplinar, é muito comum, né? Então, as instituições, elas variam entre o escopo, né, o quanto elas conseguem atender. Algumas instituições atendem toda a parte de quimioterapia, e aí essa é a mais, como eu diria, como modelo operacional, é a mais simples de se instaurar, porque são centros de infusões, até aquelas oferecer a radioterapia, e aí, claro, a parte hospitalar, a cirurgia, né? Então, as instituições, elas têm normalmente um núcleo de oncologia dentro de um hospital geral, a grande parte delas faz assim, e existem instituições que tratam o câncer especificamente, exclusivamente, como o AC Camargo. O modelo de Cancer Center, ele traz na verdade, 3 grandes mudanças, né? A primeira delas, que enquanto numa instituição que trata o câncer, cada etapa desse serviço é feita de uma forma como estações, né, desintegrada, no Cancer Center se obriga o processo a ser integrado. Então, esses grupos, né, de profissionais necessitam integrar-se para definir uma linha de cuidado independentemente da técnica de cada um, né? Então, vou dar um exemplo, né? Então, isso aqui é um exemplo, são 11 centros de referência que nós chamamos, né? Então, vou pegar o mesmo exemplo da mama, né? Então, no centro da mama, nós temos uma equipe de oncologistas clínicos que olham por esse método, né? Então, em algum momento do tratamento, a oncologia clínica será necessária. Então, esses são especialistas, super especialistas nessa disciplina, né? E estudam novas tecnologias, terapias-alvos, a imunoterapia, que tem muita promessa de crescimento nos próximos anos, e assim por diante. Então, toda a parte de ensino, desenvolvimento dos profissionais, as técnicas em si, a inovação, a tecnologia envolvida, né, nesse caso são medicações, é feita pelo núcleo de oncologia clínica. No caso da radioterapia, segue a mesma lógica, né? Então, dentro daquela tecnologia e profissionais especialistas naquela área, tratar, pesquisar e desenvolver pessoas que possam olhar pela efetividade e eficiência dessa técnica. Oncogenética também, que cada vez mais cresce, né? A informação genética, principalmente na primeira etapa, que é a definição do diagnóstico, e aí sim tratar uma linha de cuidado de acordo com o gene, né? o gene da pessoa, a genética do tumor e como essas coisas se combinam, o estadio, né, da doença e assim por diante. A parte diagnóstica, a parte que complementa todo o tratamento e lida com os efeitos colaterais. Então, um tratamento de câncer, a depender do estágio, ele tem muitos efeitos colaterais. Então, um grupo de multiprofissionais atua nesse momento para trazer, né, melhor qualidade de vida do paciente e auxiliar para que a recuperação seja a melhor possível, a mais breve possível. E as técnicas cirúrgicas, né? Então, desde o que eram antes, né, todas as abertas, né, campo aberto, aí depois as laparoscópicas, e a gente caminha para a robótica, né? Então, cada um desses grupos, né, trabalham em sua técnica de desenvolvimento, pesquisa, guidelines, mas agora no Cancer Center eles trabalham em conjuntos para olhar um paciente. Então, por exemplo, existem rituais que nós chamamos de tumor board,
onde a gente, né, a equipe traz o caso, cataloga o caso e o grupo multidisciplinar define a linha de cuidado. Quais são as etapas, a depender do diagnóstico, e como é que o paciente pode ter melhores chances de recuperação, melhores taxas de sobrevida e outros indicadores de prática médica, e não mais olhamos o pedaço, apenas, né, a eficiência e eficácia do pedaço do tratamento, mas o que ele vai resultar no fim na vida do paciente. Essa é uma grande mudança de como se trata o câncer, como vai se tratar, e a gente acredita que as instituições vão se mover nesse tipo de direção, né? O outro elemento importante é que o paciente passa a estar no centro do cuidado, né? Então, isso é um desafio muito grande na medicina. Para quem é da área médica, certamente entende o desafio que é mover, né, mentes e, como eu diria, o conhecimento técnico à luz da necessidade de um indivíduo, né? O que está por trás daquele caso é um paciente e uma família. No caso do câncer, muitas vezes, até pelo tabu que a doença ainda carrega, né, é uma notícia devastadora. E, às vezes, lidar com as consequências desse efeito psicológico é um tema relevante para que o paciente possa aderir o tratamento e realmente fazer o que é necessário fazer, né? Então, os guidelines, a visão integrada, a visão do paciente é o que define, né? É um dos elementos que define qual cuidado vai ser feito, ou talvez qual não será feito, né? Então, esse é um modelo que a instituição vem perseguindo já desde o ano de 2013 e tem aí um ciclo importante de pelo menos mais uns 4, 5 anos para concretizar o que significa essa mentalidade no processo e realmente que todos estejam alinhados num tratamento que é integrado. E aí, claro, aqui só um exemplo rápido, vou pular, né? Isso aqui é o número de especialidades que atuam, são hoje 700 profissionais, é um corpo clínico fechado, e eles trabalham com base nessa metodologia e com guidelines, ou seja, quem vai ao AC Camargo tem a segurança de não só ser tratada pelo médico, né, a médica que ele conhece, tem um nome, tem uma reputação e um conhecimento, mas a instituição o abarca, né? Então, ele faz parte de um time e ele não está sozinho. E isso é uma segurança muito grande, tanto para os profissionais quanto para o paciente. Aqui alguns números, né? Esses são os de 2015, a gente ainda não publicou de 2016, são um pouquinho maiores que esse, mas mais ou menos no mesmo patamar, né? 3,7 milhões de atendimentos, 62%. Nós, na etapa ambulatorial, nós temos um compromisso, nós somos uma fundação. Então, parte do nosso atendimento é dedicado à parceria que nós temos com o SUS para atender pacientes por meio do sistema público, e existe aí como eu diria, um compromisso de atender no momento ambulatorial, que é a parte mais importante do tratamento oncológico, 60% dos pacientes. 22 mil cirurgias de alta complexidade no ano de 2015, 358 atendimentos ambulatoriais, 90 mil de sessões de quimioterapia, 6 mil atendimentos de radioterapia, ciclos, né? Aqui um pouco da atuação do ensino, né? A instituição, até o final da década de 80, acho que talvez o Rui pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira, que é egresso da instituição, era a única escola, né, de cancerologia no Brasil. Aí depois, claro, isso foi multiplicado e ótimo, né, porque realmente mais pessoas têm acesso à formação, né, mas hoje ainda 25% dos oncologistas formados todos os anos no Brasil vêm da nossa instituição. Então é um número bem relevante, né? Então são 83, em 2015 foram 83, o ano passado, o ano de 2016 89. Mestres, pós-doutorandos, médicos estrangeiros, doutores. Então, é um pouquinho do que a instituição contribui para novos profissionais que vão para o mercado de trabalho. Infelizmente, a gente só consegue ficar com poucos deles todos os anos, né? Então, o lado ruim é um lado bom para todos, porque são profissionais que vão atuar em todas as instituições médicas no país, alguns deles no exterior. É muito gratificante. Eu tive a oportunidade, nos últimos 2 anos que estou na instituição, de participar de alguns eventos internacionais e descobrir vários egressos da instituição que passaram pela nossa instituição, que fizeram carreira fora do Brasil. Então, é muito bonito ver o quanto a instituição colabora para tudo isso. Aqui, os indicadores de pesquisa científica foram 168 artigos científicos publicados em 2015,
2016, 186. Né? Então, são muito enfocados na pesquisa básica, né? Biomarcadores, prognóstico, resposta terapêutica e biologia tumoral. Né? Essa é a maior parte. E o que deve crescer muito nos próximos anos é a pesquisa clínica, né? Que a gente está trabalhando para desenvolver o método maior lá dentro da instituição. Então, já falei sobre a integração, nossas coisas. Agora, tem mais dois slides. Né? O que nós temos, né, visto na área de saúde, eu já estou na área de saúde há quase 20 anos, é a oportunidade que existe de capacitar os profissionais da área e convidar profissionais que venham de outras áreas para instaurar processos dentro dessas instituições. Né? Por exemplo, a nossa instituição é uma instituição grande, é uma empresa grande, fatura 1,4 bilhões de reais por ano, tem 5 mil colaboradores, um corpo clínico de 700 médicos, temos mais 500 estudantes, alunos, né, de medicina e de pós-graduação, ou seja, é algo complexo. Né? E a medicina, a gestão de um hospital é uma das coisas talvez mais complexas que existam. Né? E aí existe um desafio que nem tudo que se constrói dentro de um hospital está construído sobre processos que permitam, quando se move a gestão ou as lideranças operacionais da instituição, que aquilo que foi construído possa ser perpetuado e melhorado constantemente. Né? Então, um desafio muito importante é construir processos enxutos e eficientes que possam suceder à gestão que o construiu. Né? O outro ponto é a capacitação da equipe. Né? São equipes técnicas, né? Muitas vezes formadas e excelentes na área médica ou na área técnica de enfermagem e outros tipos de tecnologia médica ou de saúde, mas com pouca experiência numa visão sistêmica. Né? Então, a visão acaba sendo muito especialista e profunda, né? E se perde a visão da floresta. Né? Então, essa capacitação do sistema de reconhecer o que é disfuncional num sistema, e o sistema dentro de um hospital, por exemplo, é exatamente como um sistema em outro setor. Né? Pode ser identificado, diagnosticado, realçado, e novos métodos podem ser propostos à luz do sistema, que essa é a grande mudança. Fazer eficaz e eficientemente num pedaço não significa fazer no todo. Então, essa compreensão, esse diagnóstico, essa capacitação, esse exercício do olhar sistêmico para os gestores é algo ainda muito carente dentro da área da saúde. Né? Então, falo pelo menos pelas duas instituições que eu já conheci mais de perto, né? E vejo isso com os colegas de outras instituições também. A outra coisa é otimizar recursos. Né? Aqui é um desafio não só das instituições, mas é o que nós temos no planeta, e principalmente no Brasil, que não tem tantos recursos disponíveis assim. Então, nós usamos mal o recurso da saúde, nós desperdiçamos. Né? Então, como nós que participamos do sistema, ou a Vanzolini, que é uma formadora de profissionais que podem contribuir para uma visão melhor de uso de recursos, né, podemos fazer para ajudar a saúde no Brasil, por exemplo. Isso se aplica à saúde pública, se aplica à saúde privada, né, para otimizar esses recursos. Conhecer o que se gasta, entender como melhor se gasta, e aí ter o rigor de implantar processos e controles e acompanhamento para que esses recursos possam ser bem gastos. Né? Então, é o custo-efetividade daquilo que se faz. Né? Então, tem uma oportunidade muito grande nessa área também. E o sistema de informação transparente. Por quê? Se perde muito tempo em convencer as partes. Eu estava conversando com o Dr. Rui agora há pouco, né, da visão. Né? São profissionais. Num hospital, nós convivemos com muitas profissões. E cada uma formada com seu modelo mental. Então, a transparência da informação e a comunicação aberta são fundamentais para que todos possam ter o mesmo objetivo. E aí, claro, cada um no seu papel fazer o melhor. Né? Então, o sistema de informação transparente é algo que pode ajudar muito a construir isso de uma forma mais eficiente. E todos nós ganhamos com isso. Né? Na saúde, ganhamos porque vamos usar os recursos escassos de uma forma mais eficiente. Para o paciente, é um melhor cuidado, maior eficácia no tratamento que é dado, seja no câncer, seja em qualquer lugar. Né? Então, na saúde se aplica todos os elementos que se aplicam em outros mercados também. O que a gente precisa é adaptar, é conhecer.
Muitas vezes, acho que na próxima aqui, né? Muitas vezes a gente, principalmente quem vem de outras indústrias, e eu vim de outra indústria também, nós trazemos várias soluções que muitas vezes a equipe que já está na área de saúde não reconheceu. Está lá, a informação está lá, as pessoas têm acesso a ela, mas a forma de olhar é diferente. Então, quem vem de outras indústrias normalmente traz essa visão complementar e gera uma inovação com essa crítica, né? Mas, ao mesmo tempo, junto com essa visão crítica e um modelo diferente, traz também formas de fazer que tentam adaptar da mesma forma que acontecia em outra instituição, em outro setor, né? Isso também é uma armadilha, né? Então, o conhecimento, ou seja, a técnica, a metodologia, precisa ser transplantada, mas sem a forma que foi feita numa instituição de outro setor. O conhecimento da saúde é muito importante para poder aplicar bem a técnica, né? Então, é o remédio, às vezes, correto, aplicado da forma errada. Ajustar a dose é importante para fazer a metáfora da saúde, né? Então, tem aí uma oportunidade muito grande para trazer elementos como governança, gerenciamento, capacitação, as rotinas, ou seja, mas ela precisa ser adaptada, né? A saúde tem suas complexidades, suas particularidades, e diferentemente dos riscos que a gente vê em outro setor, que às vezes são de compliance ou financeiros, econômicos financeiros, aqui a gente lida com o risco da vida, né? Então, às vezes, o remédio tem que ser dosado à luz desse risco e fazer as adaptações com inteligência, né? E com criatividade, com inovação. E aí, um pouquinho desse frame, como a gente vem fazendo, né? Aqui alguns exemplos, né? Que eficiência no giro de leitos é sempre uma meta, né? Para um hospital, redução do tempo de permanência na internação, ou seja, permanecer com o paciente dentro de um hospital, que tem seus riscos, né? No tempo exato, nem mais nem menos, né? Redução do tempo de espera, redução do tempo de diagnóstico e início do tratamento. No caso do câncer, isso é muito importante, né? Garantir que a gente chega no diagnóstico brevemente, e aí sim se inicia a linha de cuidado. E aí, finalmente, eu vou deixar isso aqui como o último slide, né, que são essa busca pela excelência operacional que todos temos em todas as indústrias, né? No caso da saúde, é um convite, né? Necessitamos de profissionais que possam estar capacitados numa visão sistêmica e por processos, para que eles possam ajudar as instituições a darem um salto da eficiência e da produtividade. Ao mesmo tempo, as instituições que podem capacitar, né, têm uma oportunidade muito grande de formar profissionais para este mercado, que às vezes não estão prontos para ele. Quando chega, ainda existe um processo de adaptação, porque eles foram desenvolvidos e capacitados para outras indústrias, né? Então, tem aí um conhecimento multidisciplinar necessário, né? Então, aqui algumas necessidades, né? Mensuração do desempenho, maior eficiência no setor, profissionais mais qualificados, processos padronizados, né? Accountability por processo, ou seja, realmente conhecer os indicadores para poder melhorá-los, né? E as oportunidades, né? Aqui eu coloquei os dados da ANAP, né, que são a Associação dos Hospitais Privados, hoje já conta com 80 dos principais hospitais brasileiros, né, e os números que eles representam, ou seja, é um mercado importante e é um mercado que serve de referência para todos os outros, né? E as oportunidades que as instituições de ensino têm, né, de formar esses profissionais, engenheiros, administradores e outros profissionais que possam contribuir para a área de saúde com seu olhar complementar e ajudar todo mundo que já está lá a fazer melhor, né? E aí sim trazer uma nova cultura hospitalar de maior eficiência, de maior produtividade, né? E com o objetivo de fazer custo-efetividade. Então, era isso que eu queria compartilhar. Obrigada.